Conversa Fiada está de volta. E nós estamos aqui falando da primeira mostra de cinema de Montes Claros. Eu pedi uma curiosidade que eu tenho. Essa primeira mostra ela é decorrente do cinema comentado. Eu queria que você falasse para a gente o que é o cinema comentado, desde quando ele foi fundado, quais as conquistas, até chegar nessa mostra de cinema. Bom, o Cinema Comentado ele é uma associação cultural, né? Ele surgiu em 23 de agosto de 2003. O objetivo principal do Cinema Comentado sempre foi a exibição de filmes e a formação de um público crítico. Quando a gente fala exibição de filmes, é oferecer ao público de Montes Claros filmes diferentes daquilo que você está acostumado a encontrar quando você liga a sua TV, ou você vai no cinema do shopping, ou até naquelas antigas locadoras de DVD e vídeo que existiam naquela época, né? Então ele surgiu com essa proposta, ele foi criado pelo Fernando Rodrigues, que hoje ele é sociólogo, né? Está concluindo um mestrado lá na Unimontes, Ludmila Guimarães, que é a nossa companheira na época, e eu também, que fazia parte desse projeto. E desde lá a gente consolidou esse projeto na ideia de exibição de filmes e discussão de filmes com a plateia. O projeto foi crescendo, começou na Câmara de Vereadores de Montes Claros, passou para a Sala Geraldo Freire, hoje a gente está no auditório do Sesc, e nessa trajetória praticamente todos os gêneros cinematográficos foram exibidos. Todos os tipos de filmes, de praticamente diretores extremamente renomados, de todas as estéticas, todas as escolas e todas as abordagens. Então, e aí, a partir de 2009, nós resolvemos fundar uma associação para esse projeto existir legalmente. CNPJ, todos os impostos em dia, espaço físico definido, e logo depois que foi feito esse registro, a gente começou a trabalhar com a perspectiva dos projetos. Por que trabalhar com esses projetos do governo em termos de captação e de recursos? Para poder o projeto persistir independente e poder realizar desde oficinas de direção, oficinas de iluminação, oficinas de roteiro, oficinas de preparação, oficinas de produção, até a exibição de filmes. E aí todo esse passo, todo esse processo de 2003 até hoje, né, esses 9 anos de trabalho, ele está se consolidando com a realização dessa primeira mostra de cinema de Montes Claros, que é um momento em que você atinge uma maturidade, vamos dizer assim. A ideia é o projeto continuar crescendo cada vez mais e a gente poder atingir a terceira etapa desse projeto, né, que seria efetivamente a produção local, a produção regional, a produção local de filme. Então nós caminhamos para isso. Caminhar para isso. Agora eu queria que você falasse do público, né? Qual foi a experiência ao longo desses 9 anos com esse público que sempre prestigia? Foi um público trabalhado? Ele tem dado sinais de que é um público que está crítico? Como é que é isso? É uma experiência muito interessante, porque o projeto, como ele é aberto, né, ele é gratuito, essas sessões são gratuitas, basta simplesmente a pessoa se disponibilizar a investir o tempo dela em assistir o filme, né, nesses lugares onde é que eles já foram exibidos, principalmente hoje, que é no auditório do Sesc Montes Claros. Você tem experiências extremamente interessantes. Tem experiência de um rapaz que em 2007, ele foi numa sessão que nós fizemos num filme do Mazzaropi, chamada A Tristeza do Jeca, foi na Sala Geraldo Freire. Na Sala Geraldo Freire, me parece que cabem 186 pessoas, são 186 lugares. Nós tínhamos 220 pessoas para assistir esse filme. E esse rapaz, foi a primeira vez que ele foi numa sessão de cinema. Ele até depois nos procurou e falou que ele nunca tinha assistido o filme sem ser na televisão ou no aparelho de videocassete, no aparelho de DVD. E resolveu estrear assistindo a sessão do Cinema Comentado. Aí você tem histórias de pais que foram com os seus filhos, levaram os seus filhos para terem a primeira experiência de cinema, assistindo filmes. Aquelas pessoas que assistiram filmes no Cinema Comentado e depois começaram a trabalhar com cinema, igual o Iesus, o Duran, a própria Lara, que começou a produzir com base nessa experiência. Claro, ele já tinha suas ideias, suas experiências de cinema, mas o Cinema Comentado foi importante para essa catalisação. A realização de festivais de cinema, o primeiro Festival de Cinema de Montes Claros, um dos realizadores, além da Secretaria Estadual de Cultura, foi o Cinema Comentado, e nos outros 2 festivais de cinema a gente sempre trabalhou próximo, numa perspectiva de consultoria também, e o público sempre deu um retorno muito, muito positivo. É interessante notar como é que esse público mudou.
No início você tinha muitos jovens, muitos universitários, porque em 2003 a própria diversão que você tinha na cidade ainda era muito concentrada em barzinhos, e principalmente os barzinhos da avenida. Hoje você tem, a internet tem uma série de shows, tem espetáculos, tem uma diversidade muito maior. Mas naquela época o cinema comentado, no sábado, às 19 horas, lá na Sala Geraldo Freire, ao lado da prefeitura, era um ponto de passagem. Você ia para lá às 19 horas, a sessão terminava às 21 horas e já ia direto para a avenida ou para os barzinhos. Então, hoje esse público a maior parte dessas pessoas já se formou, já é um profissional, e quem está frequentando é um outro perfil de público. São mais estudantes que ainda não entraram na faculdade ou aquelas pessoas que já estão bem resolvidas como profissionais bem-sucedidos e que vão lá efetivamente para discutir o filme. E a ideia é que esse público esteja sempre em transformação, sempre em mudança. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Foi difícil trabalhar essa experiência com a lei de incentivo, no caso? As leis, elas realmente elas exigem muito de quem está interessado em trabalhar com elas, porque você tem que realmente entender, sentar, pensar e atender às exigências da lei. Não adianta a sua ideia ser muito boa se ela não tem uma praticidade para ser executada e se ela não atende esses requisitos. Então não adianta eu ser um artista genial se eu não consigo trabalhar esses requisitos formais e talvez até chatos ou protocolares, né? Que aí o meu projeto não existe. A execução do projeto passa por aí. E isso é algo que nós, de uma maneira geral, ainda não dominamos. Não saia daí, eu volto já e nós estamos falando sobre a primeira mostra de cinema de Montes Claros, que acontece essa semana em Montes Claros.